paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui com o meu grande amigo que está nos visitando, de Curitiba, tá? O pastor Jean Rambaldi, tá bom? É um homem de Deus, uma pessoa, um grande pregador do Evangelho, da Palavra, assim como eu, né? Só que eu sou menor, ele é maior do que eu. Às vezes. Mas esse é um camarada que é teólogo, né? Ele tem teologia, um homem concursado, um homem que tem um gabarito muito bom, né? E hoje nós estamos aqui para falar a respeito da situação do nosso Brasil. A gente tá vendo muita coisa acontecendo, né, pastor? Sim. Que está nos entristecendo muito, mas ao mesmo tempo nos dando esperança de um Brasil melhor e crendo que o que tudo que está acontecendo no Brasil é vontade interina de Deus e que Ele tem o melhor para todos nós, tá bom? E eu vou aqui fazer umas perguntas ao pastor Jean, tá, Rambaldi, e ele vai nos responder, né, na medida do possível. A gente está no corre aqui, que vamos já para o culto, mas ele vai deixar um alô ao pessoal do canal Miqueias Patriota, tá bom? Pastor, o que você pensa, né? E a gente tem visto um assunto com muita discussão no Brasil sobre ideologia de gênero, né? Que é aquela velha situação de ensinar nas escolas, né? Sobre sexo, sobre muitas coisas, né? Que os pais são responsáveis por ensinar. O que é que você pensa sobre isso, pastor? É o seguinte, a ideologia de gênero, a ideia de ideologia de gênero é o seguinte: ninguém nasce com um sexo definido. A pessoa vai determinar, escolher o que ele quer ser na medida da sua existência. Se ele achar que ele quer ser um cachorro, ele vai ser um cachorro, ou ela. Se achar que quer ser um cavalo, vai ser. Se achar que quer ser uma árvore, pode ser. Se o menino quiser ser menina, pode ser. Se a menina quiser ser menino, pode ser. Ou seja, é a pessoa que vai escolher o que ela deseja ser. Nós temos alguns casos já nos Estados Unidos, no Brasil, de pessoas que se apaixonaram por uma árvore e querem se casar com uma árvore. Outro no Brasil se apaixonou por uma bicicleta, quer se casar com uma bicicleta. Então, essa ideologia de gênero, ela primeiramente é demoníaca, diabólica, porque ela está em contradição com as Sagradas Escrituras. Deus criou homem e criou mulher, macho e fêmea, e deu a ordem para que eles se relacionassem entre si, multiplicassem e povoassem a terra. Então, essa foi uma ordenança divina, ordenança de Deus. A ideologia de gênero ela vem já do marxismo, materialismo histórico dialético. É daí que vem a ideologia de gênero, é daí que vem o comunismo e toda essa situação que nós estamos vivendo. Então, o que eu tenho a dizer sobre isto é diabólico, demoníaco, para depreciar a família, que é uma instituição criada por Deus. Por Deus. Obrigado, pastor. Nós estamos vivendo um momento um momento de crise no país, aonde, pastor, as pessoas estão falando muito, né, a respeito de uma onda conservadora, tá? Sim. E essa onda conservadora, ela tem assustado muitas pessoas. Como a gente já sabe, né, e a gente vê que a internet está ajudando muita gente que era esquerda, que defendia, às vezes, sem saber, pastor, né, ideologia de gênero, o aborto, né, às vezes a criminalidade, não na questão de a pessoa fazer, mas em questão de defender, né, certo tipo de caso de injustiça no Brasil, né? E essa onda conservadora ganhou espaço a partir do momento que surgiu um candidato, né, conservador que falava a respeito de família, contra a ideologia de gênero, contra o aborto, né, que se chama Jair Messias Bolsonaro. Mas antes já havia Olavo de Carvalho, né, que é um filósofo
o Pondé, né, que eu admiro muito, tanto o Olavo de Carvalho como o Pondé, que são dois filósofos brasileiros que falam muito a respeito do que é do direita, do que é ser esquerda, porque não é nessa questão de política, mas sim na questão ideológica, certo? E agora eu quero aqui deixar e falar para o meu querido pastor Jean, né, o que é que ele pensa a respeito disso, né? Do aborto, certo? E como homem de Deus, do aborto e como sobre... Vamos deixar outra para depois, fala. Ok, ok. Primeiramente, o nosso país, falando em crise, nosso país está vivendo uma crise em três setores de nossa nação. O país está vivendo uma crise política, isso é notório, isso aí é evidente, até o mais leigo de todos percebe isso daí. O país está vivendo uma crise no sistema político e no sistema judiciário. Nosso sistema judiciário está falido. Na realidade, a lei é para bandido. A lei é para bandido. O bandido é defendido enquanto a pessoa de bem é condenada. Então, infelizmente, nosso sistema judiciário está falido. O Brasil está vivendo uma crise no sistema religioso. O sistema religioso é o que deveria ser o termômetro de tudo isso. Porém, devido à iniquidade, o pecado, as pessoas estão abandonando o temor a Deus, a fé, e nós estamos vivendo uma crise também no sistema religioso. Então, crise no sistema político, crise no sistema judiciário, crise no sistema religioso. Decorrente disso, sim, tudo, né? Então, decorrente disso, né, a pergunta sobre a questão do aborto. Devido a todo esse sistema estar corrompido, está em crise, está em dificuldade, se torna propício para que Satanás imponha a sua ideologia, para que ele imponha aquilo que ele deseja. A vida, é muito clara isso na Bíblia, pertence a Deus. Isso é muito evidente. Quem estuda pelo menos um pouco a Bíblia sabe que a vida pertence a Deus, mesmo porque a Bíblia diz que a vida estava em Jesus. A vida está em Jesus. Então, se a vida está em Deus, a vida pertence a Deus. E Ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, Ele soprou o fôlego de vida quando criou o homem. Enfim, a vida pertence a Deus. Se a vida pertence a Deus, não compete a mim decidir se ela continue ou se ela deixa de continuar. A criança é um ser indefeso. Se tem algo indefeso, é uma criança que está sendo gerada no ventre da mãe. Não tem defesa nenhuma. Não tem defesa nenhuma. E a partir do momento que o espermatozoide ele fecunda o óvulo, já começou a vida. Já começou a vida. Vida e somente vida pode gerar vida, disse um filósofo chamado Pasteur. Vida e somente vida pode gerar vida. Então, nós estamos gerando vida. Essa criança está sendo gerada no ventre da sua mãe e ela já existe a partir do momento que houve a fertilização ali, né, a fecundação, assim como uma semente lançada na terra. A partir do momento que lançou na terra e ela começou a germinar, ela está em processo, né? Está em processo. A vida, ela se movimenta. O que não tem vida é estático, é parado. Uma cadeira não tem vida, é estática, é parada, ela é sempre do mesmo jeito. Mas a vida, ela é progressiva, a vida, ela se desenvolve, a vida, ela se movimenta. Então, a partir do momento que houve a fecundação, ela está em movimento, ela está vivendo, porque ela está se desenvolvendo. E só pode se desenvolver aquilo que tem vida. Aquilo que não tem vida, fica estático para sempre. Então, uma criança, a partir do momento que foi fecundada o espermatozoide com o ovo, é vida. Então, ninguém tem o direito de tirar esta vida. Ninguém tem o direito de tirar esta vida. Só Deus. A vida pertence a Deus. Então, isso é filosofia, ideologia demoníaca, diabólica, para tentar depreciar, mais uma vez eu digo, a família, projeto de Deus. Obrigado, pastor. A gente vê que o momento que a gente está vendo é um momento de muita dificuldade. E eu tenho orado muito pelo Brasil, né? Eu tenho pedido muito a Deus para que o Senhor venha, pastor Jean,
mudar a nossa nação, tá? E eu queria perguntar ao pastor, né, a respeito de como é que o senhor acha que a igreja ela pode influenciar sem ser influenciada, porque essa é a grande questão, de o povo de Deus influenciar, mas ao mesmo tempo ele não adquirir, né, essa ideologia diabólica, né, e não está cega, mas está a ponto de orar pelo Brasil e a ponto de agir a favor do nosso país. O que é que você pensa? Qual o poder da igreja na política? A Bíblia diz o seguinte, que a igreja é coluna e firmeza da verdade. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Então, a igreja, ela tem que se posicionar contra o pecado. A igreja tem que se posicionar contra tudo aquilo que é demoníaco, contra aquilo que é diabólico, contra aquilo que é doutrina de demônios. A igreja tem que se posicionar, ela é coluna e firmeza da verdade. O diabo é mentiroso e pai da mentira e nunca se firmou da verdade. Mas a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Então, ou seja, Jesus diz, eu sou a verdade. Então a igreja é a coluna da verdade, porque é ela que sustenta a verdade de Cristo na terra. É a igreja. Então nós temos que nos posicionar contra o pecado. Tudo que é pecado. Nós não podemos nos conformar com a situação. Há pessoas que dizem, não, mas precisa se cumprir. Tudo bem que precisa se cumprir. Agora, o fato de que precisa se cumprir não significa que eu tenho que me acomodar. Não significa que eu tenho que aceitar o pecado. Eu não posso aceitar o pecado de maneira nenhuma. O pecado sempre foi pecado, é pecado e sempre será pecado. E a igreja é a coluna de firmeza da verdade e nós temos que nos posicionar. Primeiramente, nós não podemos ficar calados diante disso, jamais. Nós não podemos nos calar, não adianta. Não adianta, nós não podemos nos calar. Ninguém deve atacar ninguém, ninguém deve ser deselegante com ninguém, porém nós não devemos nos calar. Porque se nós nos calarmos, a Bíblia diz que as pedras clamarão. Ou seja, Deus sempre terá uma voz profética na terra. Então a igreja tem que se movimentar. A igreja, ela é atuante. A igreja, ela é atuante. Ela tem que se movimentar, ela tem que se posicionar diante disso daí, pregar a verdade, jamais deixar de falar a verdade, independente da situação. Independente se é proibido, não é proibido, a verdade é a verdade, ponto, acabou. Nós devemos pregar a verdade. E segundo, nós primeiro devemos nos mover, nós devemos pregar e fazer alguma coisa. Porque oração sem ação não resolve nada. Então, assim, não adianta eu orar se eu não movimentar. E a igreja deve orar. Orar pelo nosso país, orar pelas autoridades constituídas por Deus, porque toda autoridade, seja boa ou seja má, é constituída por Deus. Então nós devemos orar pelo nosso país, pela liderança do nosso país, seja a liderança política, seja a liderança judiciária, seja a liderança eclesiástica, enfim, nós temos que orar pelo nosso país e temos que pregar a verdade. Não se calem. Não se calem, não se conformem com a situação, não vos conformeis com este presente século. A Bíblia já diz assim, com este presente século. Por quê? Toda vez que a gente lê, é presente. Toda vez que a gente lê, é presente. Então, se eu leio lá, está escrito lá, não se conforme com este presente século. É esse. Daqui a 10 anos eu vou ler de novo, não se conforme com este presente século. Daqui a 10 anos é o presente século que eu vou estar vivendo. Não devemos nos conformar. Então, a igreja não pode se conformar. Então, fale e não te cales. Eita Deus. É forte. É forte o que Deus está fazendo. O que Deus está falando com muitas pessoas. E vai falar com muitas pessoas através deste vídeo. Que vai ser lançado aí no canal Miqueias Patriota. Vai ser lançado também na página do Facebook Direita Cearense, né, que a gente usa, gente, para a gente despertar todas as pessoas, tá? Nós estamos num momento difícil, onde nós precisamos que todos venham se unir. Acerca de você ser católico, se você é de outra religião, não. Nós temos que se juntar a favor da família, a favor dos princípios de Deus, a favor da liberdade de expressão, porque querem, pastor, nos calar, como aconteceu agora na Bolívia. Você sabe que muitos pastores brasileiros, Jean, você sabe disso, se levantou para orar pelos nossos irmãos bolivianos, né, pela Venezuela, que está passando uma crise terrível por causa do comunismo, por causa da ideologia de esquerda. Então, gente, vamos acordar, tá? Vamos questionar. E eu agradeço aqui o meu amigo, pastor Jean Rambaldi. Tamo junto, tá? E quero que já terminar rapidinho esse vídeo e a gente vai fazer outro, tá? Que eu não quero passar dos 15 minutos, mas a gente vai fazer outro vídeo e vai deixar aí no canal. Obrigado.